Boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a primeira sessão ordinária, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Anísio Aparecido Felicete, presente. Antônio Amaral Júnior. Presente. Donizete Jorge Xavier. Presente. Edivaldo Lúcio Abel. Presente. Foé Salmem. Flávio Luiz Ablonzin. Presente. Frednis Correia Leite. Presente. João Felício Figueira. Presente. José Alberto Mingardo Torres. Presente. José Claudinei Messias. Presente. José Ricardo Bourdignon. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Silvonei Rodrigues. Presente. Sussumi Cuno. Presente. Vanderlei Marcante. Presente. Winston Cacique Dernilian. Presente. Todos os vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Antes de darmos início à sessão dessa noite, conforme o artigo 40 do Regimento Interno, solicito das bancadas partidárias que sejam indicados à mesa, mediante ofício, os líderes e vice-líderes. Solicito também a indicação com a maior brevidade possível para que possamos compor as comissões permanentes. Comunico aos vereadores que se encontram nesta casa as contas da Prefeitura Municipal de Ourinhos referente ao exercício de 1996 da administração Clauri Santos Alves da Silva, contidas no processo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 1723/026/097, que exarou parecer favorável. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos do Executivo e de outros órgãos. Ofício 637/21/2000, de autoria do ex-prefeito Toshio Misato. Resposta ao requerimento 437 do ex-vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício 647/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato. Resposta à indicação número 159, de autoria do vereador José Ricardo Bourdignon. Ofício 648/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato. Em resposta à indicação 176, de autoria do vereador José Ricardo Bourdignon. Ofício 649/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato. Em resposta à indicação 177, do vereador José Ricardo Bourdignon. Ofício 650/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato. Resposta à indicação 179, do vereador José Ricardo Bourdignon. Ofício 651/21/2000, de autoria do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta ao requerimento 499, do vereador José Ricardo Bourdignon. Ofício 652/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta ao requerimento 513, do ex-vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 653/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato, a resposta à indicação número 150, do ex-vereador Milton Roberto de Abreu. Ofício 653/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta ao requerimento 527, do vereador José Ricardo Bourdignon. Ofício 654/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta à indicação 147, do vereador José Ricardo Bourdignon. Ofício 655/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta à indicação 165, do vereador José Ricardo Bourdignon. Ofício 656/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta à indicação 174,
do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 657/21/2000 do ex-prefeito Toshio Misato em resposta à indicação 175 do ex-vereador Múcio Correia da Silva. Ofício 658/21/2000 do ex-prefeito Toshio Misato em resposta ao requerimento 491 do ex-vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício 659/21/2000 do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta ao requerimento 525 do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 660/21/2000 do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta à indicação 126 do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 621/21/2000 do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta à indicação número 180, do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 662/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta ao requerimento 532, do ex-vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 663/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta ao requerimento 534, do ex-vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 664/21/2000, do ex-prefeito Toshio Misato, em resposta ao requerimento 441, do ex-vereador Múcio Correia da Silva. Ofício 391/2000, do ex-secretário municipal de saúde, Dr. Ronaldo Antônio Carizella, em resposta ao ofício 35/1, de autoria do ex-vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício 849/19/2000, assinado pelo secretário municipal de administração, Antônio Fernandes, encaminhando o documento em conformidade com a Lei Federal 9452, de 20/3/97, para conhecimento. Ofício 005/21/2001, assinado pelo secretário municipal de administração, Raimundo Domingo Filho, em resposta ao requerimento 531, de autoria do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 028/19/2001, assinado pelo secretário municipal de administração, Raimundo Domingo Filho, encaminhando o documento em conformidade com a Lei Federal 9452, de 20/3/97, para conhecimento. Ofício da SAI, encaminhando cópia do balancete financeiro desta autarquia municipal referente ao mês de novembro de 2000, assinado pelo engenheiro superintendente da SAI, Alberto de Souza. Ofício da SAI, encaminhando cópia de portaria e processo realizado para compras e serviços dessa autarquia municipal no mês de novembro de 2000, assinado pelo diretor administrativo José Antônio Marques Vieira. Ofício da SAI, encaminhando cópia de portarias e processos realizados para compras e serviços dessa autarquia municipal no mês de dezembro de 2000, assinado pelo superintendente da SAI, Guilherme José Zilo. Ofício da Telefônica, em resposta ao requerimento 462/2000, do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício de Serviços de Obras Sociais, SOS, encaminhando resposta em anexo referente ao ofício 414/09/2000, de autoria do ex-vereador José Carlos Vieira dos Santos. Senhor presidente, todos os ofícios lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa.
Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 02/2001, de procedência do vereador Antônio Amaral Júnior, que institui a participação da população no processo de elaboração orçamentária no município de Ourinhos. Projeto de lei número 03/2001, proposta do vereador José Claudinei Messias, que declara de utilidade pública a ASCRO, Assistência Social Cristã de Ourinhos, nascer de novo. Projeto de lei número 5/2001, de iniciativa do vereador Donizete Jorge Xavier, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Deuclides Tavares. Projeto de lei número 6/2001, proveniente do vereador Donizete Jorge Xavier, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua João Batista Monteiro. Projeto de lei número 7/2001, do vereador Donizete Jorge Xavier, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Acácio Souza Melo. Projeto de lei número 8/2001, oriundo do vereador José Ricardo Bordignon, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Benedito Ribeiro. Projeto de lei número 09/2001, de autoria do vereador José Claudinei Messias, que dispõe sobre obrigação de inserir no site da municipalidade as modalidades de licitações que se especifica. Projeto de resolução número 01/2001, de proveniência do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que altera a redação do artigo 103 da resolução número 04, de 9 de junho de 1993, Regimento Interno da Câmara. Projeto de resolução número 02/2001, que provém do vereador José Ricardo Bordignon, que autoriza a presidência da Câmara a contratar, sob licitação, emissora de rádio com sede em Ourinhos. Substitutivo, apresentado pelo vereador João Feliz Figueira, ao projeto de resolução número 01/2001, do vereador Edivaldo Lúcio Abel. Veto total número 03/2001, da Administração Municipal, prefeito Toshio Misato, aposto ao projeto de lei número 152/2000, do ex-vereador José Carlos Vieira dos Santos. Veto total número 04/2001, da Administração Municipal, prefeito Toshio Misato, aposto ao projeto de lei número 146/2000, do ex-vereador Edson Luiz Carnevale. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. A leitura dos requerimentos. Proceda à leitura. Requerimento 01/2001. Assunto: solicita a instalação de telefone público orelhão em ponto estratégico do conjunto habitacional Orlando Coalhato. Senhor Presidente, considerando que as famílias do conjunto Orlando Coalhato, diante da realidade socioeconômica daquele bairro periférico, têm uma grande dificuldade para suas necessidades de comunicação, considerando que a situação se agrava ainda mais nas situações emergenciais, considerando que, para minimizar o problema, os interessados estão pleiteando a instalação de um telefone público, tipo orelhão, em setor estratégico daquele complexo habitacional, indicando, inclusive, que o citado telefone poderia ser instalado na rua Lúcio Ferraz, Encarnação, número 66. Considerando o exposto e diante da reivindicação que tem nosso apoio, requeremos nessa forma regimental e, após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiada a companhia telefônica, solicitando a realização de estudos que se fizerem necessário para a viabilização e instalação de um telefone público orelhão no local indicado, implementando posteriormente a execução dos serviços indispensáveis para o atendimento daquela reivindicação. Sala de sessões, em 8 de janeiro de 2001, autoria, vereador Flávio Luiz Abrãozinho. Requerimento 02/2001, de autoria do vereador José Alberto Mingardo Torres. Assunto: solicita providências da Companhia Luz e Força Santa Cruz, local para sanar problemas existentes na precária iluminação pública no Jardim Itamaraty. Senhor Presidente,
Requeremos, na forma regimental e após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor gerente da Companhia Luz e Força Santa Cruz local, solicitando-lhe imediatas providências para uma análise sobre o porquê da precariedade da rede de iluminação pública do Jardim Itamaraty e autorizando, posteriormente, execução dos serviços indispensáveis para sanar a falha existente. Requer outro sim que do presente seja dado conhecimento ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe idênticas providências junto à Companhia Luz e Força Santa Cruz. Justificativa. A rede de iluminação pública nos logradouros que compreende o complexo residencial do Jardim Itamaraty, segundo denúncias reportadas por diversos moradores interessados, está em precárias condições. Não se sabe por pequena capacidade ou por esgotamento da vida útil das lâmpadas instaladas naquele bairro. A verdade é que a situação, em alguns trechos, está verdadeiramente caótica e preocupante, principalmente da Avenida Heraldo Nascimento Abujanra e do trevo de acesso localizado na rodovia Melo Peixoto, sala de sessões em 10 de janeiro de 2001. Requerimento 03/2001. Assunto: solicita ao senhor prefeito municipal informações sobre a possibilidade de implantação de área de lazer na Vila Marcante. Senhor presidente, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de prestar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, se há possibilidade de implantação de uma área de lazer destinada a servir os moradores da Vila Marcante. Um local onde sejam implantados campos de futebol, cancha de bocha e malhas, quadra de futebol de salão e outras modalidades que são mais conhecidas e usuais por nossa população nos dias de hoje, esperando beneficiar e propiciar condições de prática de um lazer sadio aos moradores sobre dito bairro e região, que tanto necessita de áreas apropriadas, específicas para a diversão nos finais de semana e feriados, uma vez que não dispõe de recursos para buscar entretenimento em outras localidades. Sala de sessões, em 12 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 04/2001, de autoria do vereador José Ricardo Bordignon. Assunto: solicita ao senhor prefeito municipal informações sobre a possibilidade de implantação de posto de saúde provisório em prédio da Rua Gaspar Ricardo, número 648, Vila Marcante. Senhor presidente, considerando que na Rua Gaspar Ricardo, número 1648, na Vila Marcante, existe um prédio em boas condições de uso, que inclusive já foi utilizado pela Prefeitura Municipal de Ourinhos, considerando que os moradores daquela populosa região carecem de um posto para atendimento à saúde nos municípios que lá residem, destacando-se que há muitas crianças carentes, muitas doenças, sendo situação que requer adoção de medidas urgentes, mesmo que seja uma implantação de maneira provisória, até que se tenha uma conclusão definida para o caso. Requero a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, se há possibilidade de viabilizar a implantação de posto de saúde provisória em prédio da Rua Gaspar Ricardo, sob o número 1648, na Vila Marcante, visando atender às justas e intocáveis reivindicações da população da Vila Marcante e de bairros adjacentes, o que na realidade viria ao encontro dos verdadeiros e necessários anseios daqueles laboriosos moradores. Sala das sessões, em 12 de janeiro de 2001. Requerimento 05/2001. Assunto: solicita seja informado em relação à possibilidade de doação de terreno à Associação de Moradores da Vila Marcante. Senhor presidente, acatando as solicitações dos munícipes residentes na Vila Marcante, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, quanto à possibilidade da administração municipal proceder os estudos necessários para se viabilizar doação de terreno à Associação de Moradores de Bairro da Vila Marcante, destinada à construção de sede própria da entidade, considerando que há tempos vem sendo reivindicada e que existe diversos terrenos sem utilidade no bairro.
servindo tão somente para a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Sala de Sessões, 12 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento 06/2001. Assunto: solicita seja informado sobre a possibilidade de complementação da rede de iluminação pública da rua Dr. João Bento Vieira da Silva Neto. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência, se diga informar a essa Casa de Leis, dentro do prazo legal, quanto à possibilidade de se complementar, a curto prazo, a rede de iluminação pública da rua Dr. João Bento Vieira da Silva Neto, localizada no conjunto habitacional Padre Duarte Murante. Considerando que se trata de antiga reivindicação dos moradores, reiterada várias vezes, que aguarda com ansiedade as indispensáveis providências do Executivo, pois é benfeitoria de grande utilidade e necessidade, principalmente para a segurança dos moradores e transeuntes. Sala de Sessões, em 12 de janeiro de 2001, vereador Antônio Amaral Júnior. Requerimento 07/2001. Assunto: solicita informações sobre a possibilidade de se implantar mini-rotatória na rua Maurício Biondo Neto, cruzamento com a rua Jesus Vicente Garcia. Senhor presidente, considerando que nas proximidades do mencionado cruzamento ocorreram vários atropelamentos com ferimentos graves, bem como acidentes envolvendo veículos devido à imprudência e ao excesso de velocidade que grande parte dos motoristas imprimem em seus veículos, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de se implantar mini-rotatória na rua Maurício Biondo Neto, cruzamento com a rua Jesus Vicente Garcia, visando atender a reivindicação dos moradores da região, pois dessa maneira haveria obrigatoriamente a redução de velocidade, evitando-se prováveis acidentes. Sala de Sessões, 12 de janeiro de 2001, Antônio Amaral Júnior. Requerimento número 08/2001. Assunto: solicita informações relativas a veículos que compõem a frota municipal e máquinas diversas. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digna prestar a essa Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações relacionadas aos itens abaixo descritos. Os veículos que compõem a frota municipal possuem ficha de controle com dados específicos de cada qual, com marca, ano, rotina de entrada e saída, viagens, manutenção, substituição de peças, troca de óleo, dentre outros procedimentos usuais e necessários de administração e acompanhamento. Quem é o responsável incumbido dessa atividade? 2. Em condições de uso, quantos caminhões caçamba, carroceria 3/4 e MUC encontra-se disponível na frota municipal? Qual o número total de cada um desses veículos? Número 3. Quantos tratores equipados com roçadeira pertencem à municipalidade, citando os que estão em funcionamento? 4. Convenção das que estão em atividade, a Prefeitura Municipal de Ourinho dispõe de quantas máquinas retroescavadeira, patrol, esteira? 5. Quantas ambulâncias pertencentes ao município fazem atualmente o transporte de pacientes na cidade para a viagem? Citar o total que entrega a frota. 6. Qual a quantidade de ônibus e de peruas que serve ao transporte de alunos em nossa cidade, com referência dos veículos, respectivamente, em condições de plena utilização? 7. Qual o número de carros que atende às diversas secretarias e departamentos da municipalidade, com a descrição do automóvel, setor de atividade, expondo a quantidades do que se encontra em situação de uso? 8. Qual a quantidade de máquinas de implantação de asfalto possui a municipalidade? Quantos encontram se executando atividades? 9. Quantas são as máquinas de cortar grama, máquinas de manutenção de gramado e máquinas manual para a poda de árvore que a Prefeitura dispõe, aludindo as que estão em perfeitas condições?
Sala de Sessões, em 12 de janeiro de 2001, José Ricardo Bordignon. Requerimento número 09/2001, de autoria do vereador Flávio Luiz Abronzin. Assunto: solicita informações sobre o antigo campo do Esporte Clube Operário. Senhor presidente, conforme procedem as reclamações dos moradores circunvizinhos, comerciantes e municípios orienses, a área do antigo campo do Esporte Clube Operário, sem qualquer conservação, praticamente abandonada, tornou-se ideal à proliferação de insetos nocivos e animais peçonhentos, protegidos por denso matagal que se forma no local. Perante ao relato, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis qual a pretensão do governo municipal com relação à destinação do antigo campo do Esporte Clube Operário. Sala das Sessões, 12 de janeiro de 2001. Requerimento número 10/2001. Assunto: solicita informações relativas ao término das obras de construção do Centro Cultural de Ourinhos. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a este Legislativo qual a previsão da administração municipal para o término das obras de construção do Centro Cultural de Ourinhos. Sala de Sessões, 12 de janeiro de 2001, vereador Flávio Luiz Abronzin. Requerimento número 11/2001. Assunto: solicita informações quanto à possibilidade de se agilizar o término de urbanização e construção de pista de Cooper no conjunto habitacional Padre Duarte Murante. Senhor presidente, considerando que a área localizada entre a rua Dr. João Bento Vieira da Silva Neto e a malha ferroviária, no conjunto habitacional Padre Duarte Murante, foi destinada pela administração anterior para a construção de pista de Cooper e urbanização. Considerando que foi dado início na execução do projeto através da urbanização e, infelizmente, não foi concluída pelo governo anterior. Considerando que a conclusão da referida obra não despenderá de muito recurso financeiro, aliás, muito pelo contrário, é que se trata de uma antiga reivindicação dos moradores que desejam com ansiedade o término, proporcionando-lhes um espaço bonito e agradável para a prática de atividades físicas em benefício à saúde e que certamente valorizará mais ainda aquele bairro. Requer à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de se agilizar o término de urbanização e construção de pista de Cooper no conjunto habitacional Padre Duarte Murante. Sala de Sessões, em 15 de janeiro de 2001, vereador Antônio Amaral Júnior. Requerimento número 12/2001. Assunto: solicita informações sobre a possibilidade de sinalização horizontal de trânsito nas ruas do conjunto habitacional Itajubi. Senhor presidente, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos pedestres e motoristas do conjunto habitacional Itajubi, é necessário e urgente a sinalização horizontal das ruas do citado bairro, com a melhor forma de proteção às vidas humanas, sendo esta uma das reivindicações dos moradores daquele bairro. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de sinalização horizontal de trânsito nas ruas do conjunto habitacional Itajubi. Sala de Sessões, em 15 de janeiro de 2001, vereador Antônio Amaral Júnior. Requerimento número 13/2001. Assunto: solicita informações quanto à possibilidade de abertura da rua Francisco Crespo, interligando-a com a rua Antônio Prado, na Vila Marcante. Senhor presidente, a fim de registrar solicitações reivindicadas por munícipes, visando responder às indagações formuladas, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta edilidade, no prazo legalmente estabelecido, quanto à possibilidade de abertura da rua Francisco Crespo, interligando-a com a rua Antônio Prado, na Vila Marcante,
vez que se caracteriza de benfeitoria necessária para atender aos anseios de moradores residentes em vários bairros circunvizinhos, já que facilitará o acesso na região. Sala de sessões, em 15 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento 14/2001, assunto: encaminha missiva da Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Habitacional Itajubi. Senhor Presidente, tendo em mãos comunicação escrita dos moradores da Associação de Amigos do Conjunto Habitacional Itajubi, pela qual encaminha a relação de benfeitorias que necessitam e reivindicam há 8 anos, considerando que se deve destacar a maneira democrática com que foi notavelmente elaborado o documento, onde é descrita a confiança no trabalho do Legislativo, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, encaminhando a Vossa Excelência a missiva pensada, solicitação dos moradores da Associação Amigos de Bairro do Itajubi, objetivando seja adotadas urgentes medidas para atender as seguintes solicitações, que são: pavimentação e iluminação das vielas, sinalização de solos nas ruas, cobertura nos pontos de circular, implantação de grama no campo de futebol com término do alambrado, unidade básica de saúde na própria sede, policiamento comunitário. Sala das sessões, em 15 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 15/2001, assunto: solicita informações do Executivo sobre o planejamento para a pavimentação das ruas que se compõem o complexo do Jardim Santos Dumont. Senhor Presidente, requeremos a mesa, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal para que determine, junto ao seu setor competente, que nos seja fornecida as seguintes informações. 1. Qual o plano do Executivo para a conclusão da pavimentação dos logradouros que compõem o complexo do Jardim Santos Dumont? 2. Existe programação para o serviço? 3. Há previsão orçamentária? Justificativa. Temos sido procurados com insistência por munícipes que residem no Jardim Santos Dumont, que reclamam sobre a ausência de pavimentação dos logradouros que compõem aquele complexo habitacional e argumentam, com razão, sobre as graves consequências que advêm com a falta daquele melhoramento. Sala de sessões, 16 de janeiro de 2001, vereador José Alberto Mingardo Torres. Requerimento número 16/2001, assunto: solicita ao senhor Prefeito informações sobre a possibilidade de se implantar de fato o sistema de lazer Maurício Carnevale, no conjunto habitacional Padre Duarte Murante, área dos Eucaliptos. Senhor Presidente, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digna informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, quanto à possibilidade de se viabilizar a implantação de fato do sistema de lazer Maurício Carnevale, no conjunto habitacional Padre Eduardo Murante. Justificativa. Na rua Josefa Cubas da Silva, existe extensa área arborizada com eucaliptos, que outrora fornecia combustível para as locomotivas da Rede Ferroviária Federal S.A., que está destinada à implantação do sistema de lazer Maurício Carnevale. No momento, a falta de utilização daquela grande área propícia e proliferação exagerada de insetos nocivos e animais peçonhentos à saúde pública, que invade as residências circunvizinhas, bem como o uso do espaço para consumo de drogas, causando apreensão aos moradores da região. Vale lembrar que o principal motivo dessa proposição é o de se tratar de uma antiga e justa reivindicação da população do conjunto habitacional Padre Eduardo Murante e dos bairros adjacentes. A implantação de empreendimentos de lazer na sobredita área remanescente, coberta de eucaliptos, sendo medida que, se bem projetada e executada com quadras, futebol de salão, vôlei, etc., campos de futebol suíço, malha e espaço para apresentações artísticas, imensas benfeitorias, iria trazer a toda a população de uma vasta localidade de nosso município, que tanto é órfão de áreas para a diversão, para o entretenimento, para a prática esportiva, enfim, para o lazer diário, e principalmente nos finais de semana e feriados.
seja das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos ou da família. Sala de Sessões, 16 de janeiro de 2001, vereador Antônio Amaral Júnior. Requerimento 17/2001, de autoria do vereador Antônio Amaral Júnior. Assunto: solicita informações sobre providências tomadas com o objetivo de se colocar a UTI, Unidade de Terapia Intensiva Móvel, em funcionamento. Senhor presidente, considerando que a UTI, Unidade de Terapia Intensiva Móvel, é, sem sombra de dúvida, um excelente equipamento para a proteção fundamental de vidas humanas. Considerando que desde maio do ano passado, quando da entrega da UTI móvel, até o presente momento, não foram viabilizados ainda recursos para cobrir os custos operacionais. Considerando que com a disponibilização da UTI móvel, a maior beneficiária é a população mais carente de Ourinhos e região, que se depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, SUS. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência seja digno de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre providências tomadas com o objetivo de se colocar em funcionamento a UTI, Unidade de Terapia Intensiva Móvel, Sala de Sessões, em 16 de janeiro de 2001. Requerimento número 18/2001. Assunto: solicita informações referente a decretos, portarias, contratos, editais e convite para compras e serviços. Senhor presidente, a atribuição principal da Câmara Municipal é fiscalizar os atos da administração pública, com auxílio do Tribunal de Contas, item 18, artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Ourinhos. Tendo em vista que essa função só será possível com o total conhecimento do ato da administração, considerando que a Lei Orgânica do Município prevê a obrigatoriedade do envio ao Legislativo de cópia do boletim de caixa, requer à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, a exemplo do que se realizou em administrações anteriores, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de remeter a esta Casa Legislativa, dentro do prazo legal, imediatamente após a expedição, cópia dos seguintes documentos: A. Decretos. B. Portarias. C. Contratos de prestações de serviços com ou sem fornecimentos de materiais. D. Editais. E. Convites. Requeiro outro sim seja determinada a secretaria desta Casa que sejam abertas pastas específicas para o colecionamento de datas, documento acima especificado, facilitando assim a consulta por parte dos senhores vereadores, bem como de qualquer membro da comunidade queira fazê-la. Sala de Sessões, em 16 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 19/2001. Assunto: solicita informações quanto a pagamentos de fornecedores da SAI, empenhos para recebimento do mês de janeiro. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao engenheiro Guilherme José Zilo, superintendente da SAI, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, quais são os débitos empenhados para o pagamento do mês de janeiro, citando-se o nome do respectivo fornecedores e valores. Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 20/2001. Assunto: solicita informações sobre exonerações de cargos em comissão dos quadros da Superintendência de Água e Esgoto. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao superintendente da SAI, o engenheiro Guilherme José Zilo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre eventuais pagamentos efetuados a funcionários de cargos comissionados, em decorrência de exonerações ocorridas no final da gestão anterior, encaminhando-se cópias de documentos comprobatórios. Sala de Sessões, 17 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 21/2001. Assunto: solicita a intervenção do deputado federal Cunha Bueno quanto ao Hospital Regional de Ourinhos, de acordo com a manifestação do político remetida a esta edilidade no ano anterior.
Senhor presidente, considerando que é de conhecimento geral o grande montante investido na construção do Hospital Regional de Ourinhos, sem, no entanto, ter condições de ser disponibilizado para atendimento de nossa população, que reclama por providências para esse fim, já que as obras estão paralisadas há mais de 8 anos. Considerando que se torna necessário prestar esclarecimento ao povo de Ourinhos, pois o conceituado hospital da cidade, que é a Santa Casa de Misericórdia, recebe há tempos uma demanda maior que sua capacidade de atendimento, visto que atende pacientes de uma ampla e populosa região, o que acarreta em prejuízos, dificuldades e inconveniência. Considerando que, além disso, muitos casos graves e outras semelhantes poderiam ser tratados e atendidos no Hospital Regional de Ourinhos, porém muitos ourienses obrigatoriamente têm que se deslocar às longas e exaustivas distâncias para atendimento. Considerando finalmente que o insigne deputado manifestou-se interessado pela causa, até mesmo endereçando pedido ao ministro da Saúde, com o objetivo de ser priorizada a liberação de recursos financeiros para as obras de conclusão do Hospital Regional de Ourinhos, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao deputado federal Antônio Henrique Bettencourt Cunha Bueno, solicitando de Vossa Excelência seja digno enviar esforços junto às esferas governamentais para verificar a situação do Hospital Regional de Ourinhos, averiguando-se qual é o andamento e se há previsão para reinício das obras e qual a programação. Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 22/2001, assunto: requer informações a respeito dos locais e respectivos honorários a que estão sujeitos os médicos da rede municipal de saúde. Senhor presidente, considerando os constantes reclames da população a respeito do atendimento médico nas unidades básicas de saúde, UBS, conhecidas popularmente como Posto de Saúde, PAS, considerando que as principais reclamações são as de não cumprimento da jornada de trabalho a que estão obrigados, além de mau atendimentos aos pacientes e das ausências, considerando que, assim procedendo, prejudicam a população que fica à mercê dos maus profissionais, requeiro à mesa ouvido do outro plenário, na forma estabelecida em nosso regimento, para que se oficie ao senhor secretário municipal de saúde, o Dr. Sérgio Gandra, para que o mesmo informe a esta Casa, no prazo legalmente estabelecido, no artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, o seguinte: quais os nomes, locais e respectivos horários a que estão sujeitos todos os médicos da rede municipal de saúde, quer sejam próprios da Prefeitura, quer sejam municipalizados. Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2001. Vereador Vanderlei Marcante. Requerimento número 23/2001. Assunto: informações a respeito das casas construídas na Vila São Luís, por conta de recursos no então Plano Municipal de Habitação. Senhor presidente, é de conhecimento de toda a população que o município construiu com recursos próprios, na gestão do prefeito Clauri Santo Alves da Silva, casas populares na Vila São Luís, as quais está até a presente data, não se tem notícia de regularização, financiamento, escritura, etc. Diante disso, é o presente para requerer à mesa, ouvido do outro plenário na forma regimental, seja oficiado ao ilustre prefeito, para que o mesmo informe a esta Casa, no prazo legalmente estabelecido, sobre a situação atual dos referidos imóveis em relação ao financiamento e título de propriedade. Sala de Sessões, 17 de janeiro de 2001, vereador Vanderlei Marcante. Requerimento número 24/2001, assunto: convocação do senhor prefeito municipal Claudemir Osório Alves da Silva, na forma do disposto no artigo 36, inciso 17, inciso 12, da Lei Orgânica do Município de Ourinhos. Senhor presidente,
A atual administração, que tem como dirigente maior o senhor Claudemir Osório Alves da Silva, nosso digno prefeito, tomou posse e encontrou a Prefeitura Municipal em situação precária em relação a recursos para saldar compromissos assumidos pela gestão passada, em especial quanto a pagamento de funcionalismo, fornecedores, encargos sociais, dentre outros de natureza administrativa. Assim sendo, é obrigação da edilidade, como representante legal da população, tomar ciência de toda a situação e prestar auxílio ao prefeito, no sentido de verem sanadas todas as anomalias encontradas. Para isso, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido do outro plenário, seja o senhor prefeito municipal convocado a comparecer a esta casa, no dia 19 de fevereiro do corrente ano, para que se digne prestar aos nobres pares e à população em geral informação a respeito da real situação em que foi encontrada a administração do município, bem como informar seus planos com relação à sua administração. Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2001, vereador Vanderlei Marcante. Requerimento número 25/2001. Assunto: solicita ao senhor prefeito municipal informações sobre o programa Limpando por Inteiro, aprovado por esta casa. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, se há possibilidade de se implantar em todos os bairros de nossa cidade o programa Limpando por Inteiro, instituído pela Lei 4.129, de 5 de junho de 1998, que autoriza o Executivo a celebrar convênio com as associações de moradores dos bairros de Ourinhos, visando a criação do programa Limpando por Inteiro, e da outras providências, uma vez que foram beneficiados apenas 3 bairros na gestão anterior. Requeiro ainda seja informado na impossibilidade de atendimento do pedido, qual a pretensão do Executivo no tocante ao programa, bem como se há projeto para suprir tal necessidade. Sala de Sessões, 22 de janeiro de 2001, José Ricardo Bordignon, vereador. Requerimento número 26/2001. Assunto: solicita informações sobre a possibilidade de isentar de juros e correções monetárias os tributos municipais pendentes de pagamento. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legalmente instituído, sobre a possibilidade de isentar de juros e correções monetárias os tributos municipais com pagamento atrasado, visto que muitos munícipes encontram-se em dificuldade, preocupados com seus compromissos, pois afirma que, devido ao juro alto e à correção monetária, não tem conseguido manter em ordem os pagamentos dos impostos municipais, deixando de saldar as dívidas. Sala de Sessões, em 22 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 27/2001. Assunto: solicita informações relativas à possibilidade de construções de ponte provisória de ligação entre o Jardim do Sol e o conjunto habitacional Itajubi. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a este Legislativo, dentro do prazo legal, quanto à possibilidade de construção de ponte provisória de ligação entre o Jardim do Sol e o conjunto habitacional Itajubi, sobre o córrego que corta aquela região, tendo em vista que os munícipes residentes nesses bairros encontram grande dificuldade de acesso, sendo forçado a transitar por longos percursos para obter a finalidade específica, motivo pelo qual questionam este vereador da viabilidade de doação de medidas para atender a essa inquestionável e básica necessidade. Sala de Sessões, 22 de janeiro de 2001, José Ricardo Bordignon. Requerimento número 28/2001. Assunto:
solicita informações quanto à possibilidade de ser firmado o convênio para pagamento das contas referente à tarifa de consumo de água e utilização de ramal de esgoto domiciliar. Senhor presidente, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de ser firmado convênio para pagamento das contas referente à tarifa de consumo de água e utilização de ramal de esgoto domiciliar, lotéricas e outros estabelecimentos comerciais, com o intuito de facilitar a vida de consumidores, a exemplo do que já ocorreu em anos anteriores. Sala de Sessões, 22 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 29/2001. Assunto: solicita informações referente à possibilidade de construção de guarita com cancela na passagem nível da Avenida Presidente João Goulart, no Jardim Santos Dumont. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa Legislativa, dentro do prazo legalmente estabelecido, sobre a possibilidade da municipalidade realizar com urgência serviços de construção de guarita e colocação de cancela na passagem nível da Avenida Presidente João Goulart, no Jardim Santos Dumont, mencionando-se a previsão para atender à solicitação dos moradores. Justificativa. Com o levantamento feito junto à Secretaria da Casa, verificou-se que, por diversas proposições, o Poder Legislativo manifestou-se quanto à necessidade e urgência de se adequar com cancela, guarita e servidor à passagem nível existente no Jardim Santos Dumont, atendendo aos reclamos justificados e persistentes dos moradores, conforme comprova os requerimentos número 598/99, proposto pelo ex-vereador Múcio Correia da Silva, requerimento 295/2000, oriundo do vereador José Ricardo Bordignon, e requerimento 325/2000, de iniciativa do vereador Oswaldo Barbosa, aprovados por unanimidade. Entretanto, são serviços não realizados até hoje. Atualmente, devido ao desenvolvimento progressivo daquele loteamento, compreende uma significativa população, cujo trânsito de automóveis e pedestres pela passagem em nível é constante, e diariamente nota-se que tem um gradual crescimento na movimentação, com riscos explícitos de acidentes e atropelamentos perante a ausência do recurso solicitado. Sobretudo, cumpre destacar que, em vista dos acidentes frequentes registrados naquele local, envolvendo locomotivas, automóveis, veículos em geral, ônibus circular, e em decorrência dos nítidos perigos que a estrada ferroviária oferece à travessia, propagam-se reclamações dos moradores, indignados e desapontados com a indiferença com que o assunto tem sido tratado pelas autoridades incumbidas da resolução, vez que a situação irregular permanece expondo às tais circunstâncias os munícipes, na iminência de uma fatalidade. Sala de Sessões, em 22 de janeiro de 2001, vereador Donizete Jorge Xavier. Requerimento número 30/2001. Assunto: solicita informações sobre a possibilidade de correção da profundidade de balanção na rua Adão Queiroz, cruzamento com a rua Sebastião Costa Galvão, Jardim Eldorado. Senhor presidente, considerando que temos recebido reclamações, principalmente de moradores do Jardim Eldorado, relativamente à balanção construído no ano passado, para atender pedido de moradores, visando coibir a alta velocidade e facilitar o escoamento de águas na rua Adão de Queiroz, cruzamento com a rua Sebastião Costa Galvão, porém com profundidade desproporcional ao trânsito de veículos. Considerando que,
Além disso, a ausência de sinalização e que por esses motivos tem-se averiguado que vários automóveis sofrem danificações ao transitarem pelo cruzamento, oferecendo risco de acidentes. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de vossa excelência se digna informar a esse legislativo, no prazo legal, em relação à possibilidade de determinar com urgência a correção da profundidade de balanção na rua Adão de Queiroz, cruzamento com a rua Sebastião Costa Galvão, Jardim Eldorado, permitindo-se que haja tráfego normal. Sala de sessões, em 23 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 31/2001. Assunto: solicita informações ao senhor prefeito quanto à possibilidade de fazer o transporte de servidores municipais em ônibus. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de vossa excelência se digna informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de fazer o transporte de servidores municipais em ônibus, exclusivamente para essa atividade e com programação de trabalho, uma vez que o transporte é feito em carrocerias de caminhões, o que é prática ilegal e frequentemente criticada, expondo a riscos de acidente os abnegados e componentes servidores públicos municipais. Sala das sessões, em 23 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 32/2001. Assunto: solicita informações sobre a possibilidade de ampliação a curto prazo do número de famílias a serem atendidas no Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar. Senhor presidente, considerando que o Programa de Garantia de Renda Mínima é inquestionável no ponto de vista da sua relevância social, tanto que inúmeras cidades pelo Brasil já contam com programas e muitas outras em breve passarão a tê-lo, seja por iniciativa do governo municipal, estadual ou federal. Considerando que em Ourinhos o Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar já foi implantado pela administração anterior, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor municipal, solicitando de vossa excelência se digno prestar a esta edilidade, dentro do prazo legal, as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de, a curto prazo, termos a ampliação do número de famílias a serem atendidas? 2. Qual a previsão de tempo da administração e do número de novas famílias a serem incluídas inicialmente até o final da gestão? Sala de sessão, 23 de janeiro de 2001, vereador Antônio Amaral Júnior. Requerimento número 33/2001. Assunto: solicita informações sobre o funcionalismo público. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de vossa digna de prestar a esta edilidade, dentro do prazo legal, as seguintes informações. Qual o número de funcionários herdados da administração anterior, ativos e inativos, e de pensionistas? 2. Qual o número dos concursados e dos contratados? 3. Dos contratados, quantos são estáveis conforme a atual Constituição Federal? Sala das sessões, em 23 de janeiro de 2001, vereador Antônio Amaral Júnior. Requerimento número 34/2001. Assunto: solicita informações ao senhor prefeito sobre a possibilidade de implantação de posto de policiamento comunitário na Praça Miguel Mufarrege. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de vossa excelência se digna informar a esta Casa de Lei, esta Casa Legislativa, quanto à possibilidade de implantação de posto de policiamento comunitário na Praça Miguel Mufarrege, inclusive com a hipótese de se utilizar o coreto como base para a instalação, com o propósito de baratear os custos da obra. Justificativa: a exemplo dos postos de policiamento comunitário em funcionamento na Praça Ângelo Cristone, Jardim Paulista, primeira seção,
bem como daquele existente na Praça Melo Peixoto, no centro. Percebe-se a necessidade de se implantar semelhante na Praça Miguel Almofarrege, popularmente conhecida como Praça do Caló. Acredita-se, seguindo sugestões, que é a única medida que virá disciplinar e inibir ações impróprias e sem decência de vândalos, elementos desconhecidos e andarino. Conforme afirma, munícipes prejudicados, assaltados, abordados e constrangidos, tais indivíduos se instalam naquele logradouro, abandonado como se fosse propriedade privada, praticando atos que horrorizam os trausentes e moradores das imediações, caracterizando-se de caso que merece atenção do governo municipal e que exige medidas urgentes e enérgicas para restabelecer a ordem de devolver à população a segurança essencial à vida cotidiana, bem como a espaço de lazer atualmente inutilizado. Fica patente a importância e a utilidade de uma benfeitoria dessa espécie, requisitada de forma persistente por imensa parcela da população interessada em ver eliminada a situação que se apresenta. Sala das Sessões, 23 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 35/2001. Assunto: solicita informações relativas à possibilidade de implantação de cancela com guarita na rua Professor José Cubas da Silva. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de vossa excelência se digne informar a esta edilidade quanto à possibilidade de colocação de cancela e de construção de guarita na passagem em nível da rua Professora Josefa Cubas da Silva, designando para esta meta um funcionário. Justificativa: a passagem em nível existente naquela via pública que faz a interligação dos bairros Vila São José e Conjunto Habitacional Padre Duarte Murante ao Jardim dos Bandeirantes tem trazido apreensão aos moradores e trausentes, em geral, expostos frequente perigo de atropelamento e acidentes, devido à falta de indispensável cancela e servidor para tal finalidade. Cumpre destacar que é evidente a enorme circulação observada naquele local, que se constitui de ponto que interliga não apenas os bairros citados, mas também que permite um acesso mais prático a outras regiões de Ourinhos, havendo por isso reclamações procedentes de munícipes face à necessidade dessa implantação. Sala das Sessões, em 23 de janeiro de 2001, vereador Donizete Jorge Xavier. Requerimento número 36/2001. Assunto: solicita informações a respeito dos boxes do terminal rodoviário de passageiro. Senhor presidente, requer à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de vossa excelência se digne de prestar a esta edilidade, dentro do prazo legal, as seguintes informações. 1. Se os boxes do terminal rodoviário de passageiro de Ourinhos são locados ou vendidos. 2. Quantos boxes existem? 3. Quantos estão sendo utilizados? 4. Quais os critérios que foram utilizados para locação ou vendas? 5. Quais são os locatórios ou os proprietários? Sala das Sessões, em 23 de janeiro de 2001, vereador Vanderlei Marcante. Requerimento número 37/2001. Assunto: solicita informações relativas à conclusão das obras de pavimentação asfáltica do Jardim Paris. Senhor presidente, requer à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de vossa excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, qual a programação e previsão para a conclusão das obras de pavimentação asfáltica do Jardim Paris. Salas das Sessões, 24 de janeiro de 2001, José Ricardo Bordignon. Requerimento número 38/2001. Assunto: solicita informações quanto aos serviços de conclusão do asfaltamento das ruas do Jardim Vale Verde e São Jorge. Senhor presidente,
Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de se concluir serviço de asfaltamento das ruas dos Jardins Vale Verde e São Jorge. Sala das Sessões, em 24 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 39/2001. Assunto: solicita informações quanto à complementação de asfalto em trecho da rua Eduardo Pérez. Senhor presidente, é antiga reivindicação de munícipes quanto à complementação de pavimentação asfáltica em trecho daquela via pública, cujo único empecilho referia-se à inexistência de rede coletora de água pluviais implantada na administração anterior, segundo consta. Diante das manifestações de moradores desse princípio de gestão no governo municipal, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de Vossa Excelência se digne informar a esta edilidade, no prazo legalmente estipulado, se há possibilidade de ser implantada a pavimentação asfáltica em trecho da rua Eduardo Pérez, que interliga a Vila Cristone à Vila São Luís, exclusive citando-se a programação para as obras. Sala das Sessões, em 24 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 40/2001. Assunto: solicita informações pertinentes aos servidores de roçada e limpeza de terrenos baldios. Senhor presidente, considerando que o artigo 142 do Código de Posturas, Costumes e Bem-Estar do município de Ourinhos, Lei número 863/67, preceitua que os terrenos situados nas áreas urbanas e de expansão urbana deste município deverão ser obrigatoriamente mantidos limpos, capinados e isentos de quaisquer materiais nocivos à vizinhança e à coletividade. Considerando que os parágrafos deste artigo, com a nova redação dada pela Lei número 2.988, de 1º de junho de 1989, diz no inciso 1º, a limpeza de terrenos deverá ser realizada sempre que houver comunicação genérica, por bairro, através de edital. Inciso 3º. No caso de não serem tomadas providências exigidas pelo inciso 1º deste artigo, a limpeza de terreno será feita direta ou indiretamente pela Prefeitura, correndo as despesas por conta do proprietário. Inciso 4º. Entende-se por limpeza de terreno a capinação, a roçada, a retirada de dejetos e ampliação de agente químico e aplicação de agente químico, considerando que, embora seja claro esses termos do Código de Postura, Costumes e Bem-Estar do município de Ourinhos, e vigendo desde 1967, a população continua reclamando por providências quanto ao matagal que incomoda, compromete a visibilidade de motoristas em muitos cruzamentos, serve de esconderijo, torna propícia a proliferação de insetos nocivos e animais peçonhentos, além de outras dificuldades. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legalmente estabelecido, quais as medidas que foram e serão adotadas para se realizar efetivamente os serviços de roçada e limpeza nos terrenos baldios da cidade, bem como qual a programação da municipalidade para execução. Sala das Sessões, em 24 de janeiro de 2001. Vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 41/2001. Assunto: solicita informações sobre a viabilidade de efetuar a interligação da rede de computadores dos postos de saúde. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este determine, junto à Secretaria de Saúde, que nos seja informado sobre a viabilidade de efetuar a interligação da rede de computadores dos postos de saúde, bem como as suas respectivas farmácias e pronto-socorro,
com o objetivo de impedir que o mesmo paciente passe por diversas consultas em diferentes postos de atendimento em curto espaço de tempo e pegue remédios, às vezes, para a mesma finalidade, onerando com isso os cofres da Secretaria da Saúde e o volume de consultas médicas. Justificativa. O presente requerimento, a sua finalidade é para que o cidadão oriense fosse cadastrado na Secretaria da Saúde, inclusive com comprovação de residência no município e de posse de um cartão magnético próprio e somente através dele conseguisse marcar consultas, encaminhamentos para a especialidade e retirasse medicamentos com o cartão. E sempre que fizesse, apareceria no monitor toda a ficha médica, data das últimas consultas e últimos medicamentos retirados na rede básica. Então, isso traria enorme economia para o município, porque evitaria que pessoas de outros municípios se beneficiassem de atendimentos à saúde e medicamento a que não têm direito. Por assim, é a razão da presente propositura. Sala das Sessões, em 25 de janeiro de 2001, vereador José Alberto Mingardo Torres. Requerimento número 42/2001, assunto: solicita informações referente ao asfaltamento, manutenção e conservação das ruas e áreas verdes do Jardim Nazaré, Vila Vilar, Vila São Silvestre, Jardim Furlan e Jardim Estoril. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de vossa excelência se digne de prestar a esta Casa Legislativa, no prazo estipulado, informações se a programação para implantação de pavimentação asfáltico, manutenção e conservação periódica nas ruas e áreas verdes do Jardim Nazaré, Vila Vilar, Vila São Silvestre, Jardim Furlan e Jardim Estoril. Outro sim requeiro seja informado quanto à possibilidade de provisoriamente determinar a realização de serviços de patrulhamento das ruas desses bairros, até que a benfeitoria definitiva seja executada. Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 43/2001, assunto: solicita a implantação de telefone público orelhão no final da rua Henrique Pontara e mediações da passagem de nível. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o douto plenário, seja oficiado a laboriosa diretoria local da empresa telefônica, solicitando a especial gentileza de providenciar, em regime de urgência, a implantação de telefone público orelhão no final da rua Henrique Pontara e mediações da passagem de nível. Justificativa. Com a presente solicitação, pretende-se atender às intocáveis e frequentes reivindicações dos dignos moradores residentes nas imediações daquele trecho e também do próprio funcionário municipal que trabalhe naquela cancela, que por já ter presenciado várias ocorrências de acidente naquele perigoso cruzamento, e por não contar com esse imprescindível meio de comunicação de enorme utilidade, reclama das dificuldades para o rápido atendimento das vítimas. Salas de Sessões, em 25 de janeiro de 2001, vereador Donizete Jorge Xavier. Requerimento número 44/2001, assunto: solicita informações ao prefeito municipal sobre atendimento nas unidades básicas de saúde. Senhor presidente, considerando que os usuários das unidades básicas de saúde, UBS, popularmente conhecidas como os postos de saúde, reclamam constantemente de ausências, de atraso e do péssimo atendimento nessas unidades, considerando que a maioria dos médicos, além de chegarem atrasados, procedem a atendimento insatisfatórios a seus pacientes. Na maioria das vezes, nem sequer levam o seu olhar aos pacientes, ou seja, nem levantam a cabeça, pelo menos,
a reconhecerem a quem estão sendo atendidos, simplesmente emitindo receitas. Diante do exposto, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este determine, junto à Secretaria da Saúde, que nos seja informado, dentro do prazo legal, sobre os considerandos acima, e pedindo também providências que se fizerem necessárias para coibir tais fatos. Sala de Sessões, 25 de janeiro de 2001, vereador Vanderlei Marcante. Requerimento número 45/2001. Assunto: solicita informações quanto à possibilidade da urbanização de 2 vielas existentes no Jardim Anchieta, entre as ruas João Leonel Caetano e Emília Brechese Saladini. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de ser executados serviços de urbanização de 2 vielas existentes no Jardim Anchieta, entre as ruas João Leonel Caetano e Emília Brechese Saladini, dotando-se de, pelo menos, infraestrutura básica para a utilização. Justificativa. As 2 vielas públicas acima mencionadas são muito longas, dificultando o acesso à rua paralela. Por isso, a importância das vielas, entretanto, sem condições de uso devido à falta de pavimentação asfáltica, conservação periódica e iluminação. A circunstância durante a noite amedronta e torna o trânsito de pedestre inseguro, pois facilita a concentração de vândalos e indivíduos desconhecidos, que se aglomeram no local para a prática de atividades suspeitas e indistintas, segundo procedem as preocupações e reclamações dos moradores da região, que ficam sempre de sobreaviso. Sala de Sessões, 26 de janeiro de 2001, vereador Anísio Aparecido Felicetti. Requerimento número 46/2001. Assunto: solicita informações a respeito do pagamento efetuado através do empenho número 4.230/018-9100/6. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digna informar a este Legislativo, dentro do prazo legalmente estabelecido, a que se destina o pagamento efetuado através do empenho número 4.230/018-9100/6, do dia 9 de janeiro do ano em curso, em nome da empresa EBCP, no valor de R$ 2.554,91. Sala de Sessões, em 30 de janeiro de 2001, vereador Silvonei Rodrigues. Requerimento número 47/2001. Assunto: solicita informações pertinentes ao empenho número 185.780/9100/6, do dia 16 de janeiro. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando de Vossa Excelência se digna informar a esta Casa Legislativa, no prazo legal estipulado, a que se refere o pagamento realizado em nome da Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, no valor de R$ 470.339,48, cujo empenho é de número 185.780/9100/6, do dia 16 de janeiro. Sala de Sessões, em 30 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bourdignon. Requerimento número 48/2001. Assunto: solicita informações em relação a requisitos e nomeação para cargo em comissão da Superintendência de Água e Esgoto. Senhor presidente, requeiro à mesa, conforme preceitua o regimento interno, ouvido do outro plenário, seja oficiado ao senhor Guilherme José Zilo, digníssimo superintendente da SAI, solicitando de Vossa Excelência se digne de prestar a esta edilidade,
dentro do prazo legal, informações atinentes aos seguintes quesitos. 1. Quais são os requisitos exigidos para provimento do cargo de diretor administrativo da autarquia municipal? 2. Atualmente, quem ocupa o cargo citado no item anterior, qual a data de nomeação? 3. Para o preenchimento do cargo, considerou-se as exigências legais? 4. Encaminhar cópia dos atos administrativos e documentos comprobatórios expedidos para esse fim. Sala das sessões, em 30 de janeiro. Questão de ordem. Senhor presidente, tendo em vista que o expediente é 2 horas, tendo em vista que nós temos muitos requerimentos a ser lido, eu gostaria que Vossa Excelência, ouvido o plenário, o nosso secretário fizesse a leitura da finalidade do requerimento e o autor. Somente da finalidade do requerimento e do autor. Obrigado, presidente. Coloco a apreciação do doutor plenário o requerido pelo nobre vereador Frednes Correia Leite. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. É rejeitado o requerido. Continua a leitura dos requerimentos na íntegra. Do vereador José Claudinei Messias. Requerimento número 49/2001. Assunto: solicita informações quanto à possibilidade de construção de praça pública na Vila São Luís, em área da municipalidade. Senhor presidente, conforme declarado por moradores da Vila São Luís, em audiência junto a este vereador, o bairro necessita de pelo menos uma praça pública, cuja sugestão seria o aproveitamento da quadra 4, que compreende os lotes 1 a 12, pertencente à municipalidade, de acordo com a verificação no departamento competente. Diante do que se relata, para atender a solicitação dos laboriosos munícipes, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o doutor plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando de Vossa Excelência se digne de prestar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações relativas à possibilidade de construção de praça pública em área de propriedade da Prefeitura Municipal de Ourinhos, na Vila São Luís, que é delimitada pela Rua Eduardo Pérez, Rua José da Silva e Rua Salvino de Souza Andrade e Rua Lídio Cassiolato. Sala de sessões, 30 de janeiro de 2001, vereador José Donizete Xavier. Desculpa, Donizete Jorge Xavier. Requerimento número 50/2001. Assunto: solicita seja informado em referência à manutenção da aparelhagem local de captação de imagem e som da Rede Vida de televisão. Senhor presidente, cada vez que há interrupção da captação de imagem e som da Rede Vida do sistema local, munícipes reclamam por providências visando o indispensável restabelecimento, fato que nos últimos tempos tem ocorrido com frequência, principalmente quanto à ocorrência de chuvas torrenciais. Tratando-se de uma emissora de televisão que conta com grande audiência, principalmente entre a multidão católica, não somente deste município, mas também das cidades adjacentes, abrangendo uma vasta região, torna-se impreterível a execução de um reparo adequado da aparelhagem com o intuito de se garantir maior durabilidade de funcionamento. Em razão do exposto, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o doutor plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, a respeito do que realmente está acontecendo com a manutenção da referida aparelhagem, bem como sobre a possibilidade de ser adotadas com urgência medidas, objetivando a eliminação imediata e definitiva das dificuldades enfrentadas para a captação de imagem e som na Rede Vida de televisão. Outrossim requeiro que se dê conhecimento à direção daquela emissora, cuja importância para a família brasileira dispensa comentários. Sala de sessão, 30 de janeiro de 2001, vereador Donizete Jorge Xavier.
Requerimento número 51/2001. Assunto: solicita informações referente à possibilidade de criação de uma autarquia municipal para a administração do Parque Olavo Ferreira de Sá. Senhor presidente, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de criação de uma autarquia municipal para a administração do Parque Olavo Ferreira de Sá. Sala de Sessões, 30 de janeiro de 2001, vereador Fredens Correia Leite. Requerimento número 52/2001. Assunto: requer informações a respeito de pagamento realizado à empresa Salenco no valor de R$ 50.219,16 e solicita elaboração de consulta ao Tribunal de Contas a respeito do processo de contas número 1175/004/95. Senhor presidente, a Prefeitura Municipal efetuou o pagamento da importância de R$ 50.299,16 à empresa Salenco, conforme consta o boletim de caixa do dia 18 de janeiro de 2001. A empresa Salenco é citada no processo 1175/004/95, que se segue em apartado no Tribunal de Contas em relação às contas do exercício de 1995, conforme cópia xerográfica que a este segue junto. Requeremos, ouvido do outro plenário, conforme previsto no regimento interno, seja tomada a seguinte providência. 1. Seja oficiado ao senhor prefeito para que informe o seguinte: a. O pagamento efetuado custeou a realização de qual ou quais despesas? B. Os recursos utilizados para o pagamento são próprios ou transferidos? Quais as fontes? C. O empenho destinado a pagamento onerou qual consignação orçamentária? 2. Seja oficiado ao Tribunal de Contas em São Paulo e à Regional de Marília, formulando a seguinte consulta: a. Pode uma empresa com processo em apartado continuar recebendo recursos públicos se os pagamentos forem referentes ao que se questiona no processo? B. Em que situação se encontra o processo Tribunal de Contas 1175/004/95? Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2001, vereador Vanderlei Marcante. Requerimento número 53/2001. Assunto: solicita seja informado quanto à possibilidade de alteração do itinerário dos ônibus que serve o Jardim Josefina, conforme sugestão de moradores. Senhor presidente, tendo em vista que fomos procurados por moradores do Jardim Josefina e do Jardim Colúmbia, que reivindicam mudança de percurso da circular que trafega na região, levando-se em conta a distância para o acesso a ponto de parada. Requer a mesa, na forma regimental, ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando de Vossa Excelência que se diga informar a esta Casa de Leis, no prazo legalmente instituído, quanto à possibilidade de alteração do itinerário dos ônibus que serve o Jardim Josefina, conforme sugestão de moradores, constante de croquis anexos, que indica a necessidade de trajeto pela Rua Adelino Breve, posteriormente pela Rua Sebastião C. Paulo Carvalho, conservação na Rua Manuel Pessoa, passando a transitar à direita pela Rua José Teodoro Damasceno e, finalmente, acessando a Rua Vicente Leoporaço. Sala de Sessões, 30 de janeiro de 2001, vereador Flávio Luiz Ablonzinho. Requerimento número 54/2001. Assunto: solicita informações quanto à possibilidade da construção de um núcleo de educação infantil na região da Vila Brasil, Jardim Josefina. Senhor presidente, requer a mesa, na forma regimental, ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando de Vossa Excelência se digne informar a esta Casa de Leis, no prazo legalmente instituído, quanto à possibilidade da construção de um núcleo de educação infantil creche na região da Vila Brasil, Jardim Josefina. Justificativa: os bairros acima mencionados e adjacentes compreendem um incomensurável conjunto de habitantes carecendo de uma creche, núcleo de educação infantil com frequência requisitada. Frisamos que há concentração predominante de famílias carentes na região, cujas mães necessitam trabalhar obrigatoriamente para contribuir no orçamento familiar, considerando que, na maioria das vezes, precisam deixar as crianças em casa, porém sem qualquer cuidado e atenção,
que obviamente são essenciais, pois as creches mais próximas não atendem à demanda, além de outras mães que têm que optar em não exercer qualquer atividade assalariada por esse mesmo motivo. Como pode ser observado, a construção de creche na região é necessária, prioritária para aquela importância e ampla região. Sala das Sessões, em 31 de janeiro de 2001, vereador Anísio Aparecido Felicete. Requerimento número 55/2001, assunto: solicita informações referente à possibilidade de implantação de benfeitorias na Rua Constituição. Senhor presidente, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digna informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a possibilidade de implantação de benfeitorias à Rua Constituição, tais como recapeamento asfáltico e em toda a sua extensão, inserção de boca de lobo, construção de passeio público e muro em área de propriedade de cerâmica. Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 56/2001, assunto: solicita informações sobre a vaca mecânica. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o douto plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre os seguintes itens. 1. A vaca mecânica, no momento, encontra-se desativada desde a administração passada. 2. Quais são os motivos que a levou a ser desativada? 3. Pretende a administração municipal viabilizar novamente o funcionamento? 4. Caso positivo, qual a previsão? Justificativa: as entidades assistenciais às escolas municipais de nosso município eram servidas com o leite da vaca mecânica e com a desativação gerou um descontentamento em geral, tanto por parte das entidades das escolas, bem como da população em geral. Mesmo sabendo das dificuldades da Prefeitura, gostaríamos de sabermos da intenção do chefe do Executivo em ativar essa vaca mecânica, uma vez que somos abordados pela população que requer o retorno desse benefício às nossas entidades. Sala de Sessões, 31 de janeiro de 2001, vereador Flávia Luiz Abronzini. Requerimento número 57/2001, assunto: encaminha abaixo assinado de munícipes da região sul da cidade. Senhor presidente, considerando que os moradores da região sul do nosso município, especificamente dos Jardim Paris, Nossa Senhora de Fátima e Itamaraty, estão insatisfeitos com a segurança, considerando que são bairros distantes da zona central da cidade, o que certamente impede atendimento policial eficaz no dia a dia e mais esporádico no período noturno. Considerando que, por falta de um policiamento ostensivo, a criminalidade torna-se viável. Muitas vezes é presenciado por moradores daquele local a circulação de elementos estranhos, alguns desconhecidos e suspeitos, inclusive usuários de drogas que danificam luminárias públicas, instigando e ameaçando clausantes e estudantes que retornam da escola para suas casas durante a noite. Considerando finalmente que o Executivo Municipal tem o poder de administrar diligentemente o município, contribuindo para o bem-estar e segurança do povo, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, encaminhando a Vossa Excelência abaixo assinado o anexo, subscrito por moradores do Jardim Paris, Nossa Senhora de Fátima e Itamaraty, que solicitam a instalação de um posto policial naquela região, sendo medida que se faz necessária e indispensável para a harmonia social e fundamental segurança. Sala de Sessões, 31 de janeiro de 2001, vereador José Alberto Mingardo Torres. Requerimento número 58/2001, assunto: solicita informações ao senhor prefeito sobre o desenvolvimento de trabalho visando ao combate a pernilongos. Senhor presidente, considerando que o mosquito pernilongo atormenta as noites
de uma infinidade de pessoas, em especial as residentes nas adjacências de córregos e rios de nossa região, considerando que, em face ao exposto, se torna imprescindível medidas urgentes e cabíveis visando amenizar esta terrível situação de transtorno. Considerando que o problema é sentido todos os anos e tem sido de praxe da municipalidade realizar pulverizações em áreas críticas, visando minimizar as consequências danosas da proliferação desenfreada desses insetos. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digna informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, se a municipalidade está desenvolvendo algum trabalho no sentido de se combater pernilongos que, nesta época, formam verdadeiras nuvens e invadem as residências, principalmente as localizadas nas proximidades de cursos d'água e de terrenos tomados por vegetação. Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2001, vereador Frednis Correia Leite. Requerimento número 59/2001. Assunto: solicita informações ao senhor prefeito sobre o concurso público municipal 001/99. Requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando de Vossa Excelência se digne de prestar a esta edilidade, dentro do prazo legal, informações sobre as seguintes. 1. Quantos funcionários foram contratados através do concurso público municipal 001/99 e quais foram? 2. Neste caso, pretende a administração municipal prorrogar a sua validade? Sala de Sessões, 31 de janeiro de 2001, vereador José Roberto Nunes. Requerimento número 60/2001. Assunto: requer informações sobre a possibilidade de serem comunicados regularmente à Câmara Municipal sobre a destinação dos recursos financeiros repassados a funcionários públicos municipais, prefeituras e autarquias, a título de adiantamento de numerários. Senhor Presidente, as retiradas realizadas por funcionário público a título de adiantamentos de numerários para atendimento das despesas miúdas têm sido muito questionadas nos últimos tempos, deixando para os munícipes muitas dúvidas quanto aos gastos por elas custeados. Iniciamos nosso mandato sob a diretriz de nova legislação que foi criada para dar à gestão da coisa pública a transparência necessária, a fim de tentar resgatar a credibilidade da classe política. Com as considerações anteriormente citadas, requer-se ouvido a soberania do douto plenário naquilo que está estabelecido no regimento da Casa, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que informe sobre a possibilidade de repassar regularmente aos vereadores dados sobre onde e por que foram aplicados os recursos obtidos das retiradas para os custeios das famosas despesas miúdas. Sala de Sessões, 30 de dezembro de 2001, vereador Vanderlei Mercante. Requerimento número 61/2001. Assunto: solicita informações atinentes à possibilidade de urbanização de área do Jardim Eldorado, denominada Praça Vicente Lopes. Senhor Presidente, a Praça Vicente Lopes, denominada por intermédio do Decreto Municipal número 2.398, de 31 de maio de 1993, fica localizada no Jardim Eldorado. Entretanto, até hoje não obteve a necessária urbanização para cumprir o fim a que se destina. Sobejam, infelizmente, reclamações dos moradores circunjacentes, não apenas pela ausência da praça pública propriamente dita, mas em especial pela finalidade aleatória que muitos moradores dão àquela área, utilizando-a em oportunidade sucessiva como depósito de lixo e de detrito semelhante, de área e a terra para comercialização, além do matagal, que em vez em outra incomoda sobremaneira os munícipes residentes na região, propiciando a proliferação de insetos nocivos e animais peçonhentos. Realmente são intocáveis as consequências desagradáveis a que ficam expostos esses cidadãos, privados das condições mínimas de vida urbana, entretanto, poeira, lamaçal, mato, exalação de mau cheiro, dentre outros constrangimentos.
É premente a necessidade de adoção de medidas imediatas a fim de se atender às reivindicações justificadas e almejadas pela população, com a transformação da área sem benfeitorias num logradouro público, aprazível com espaços reservados ao lazer, à descontração e ao entretenimento em geral. Inclusive, os interessados manifestam sugestão de se construir no local uma quadra poliesportiva, medida que virá ao encontro dos anseios dos munícipes. Perante ao que se expõe, requer a mesa na forma regimental ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digna informar a esta Casa de Leis, no prazo legal, em relação à possibilidade de urbanização de área do Jardim Eldorado, denominado como Praça Vicente Lopes, com a arborização do logradouro público, colocação de bancos, calçamento e também implantação de uma quadra poliesportiva destinada às modalidades de basquete, voleibol e futebol de salão, tendo em vista que se constitui de previdências extremamente benéfica e necessária àquela população, que não conta com áreas para tais finalidades na região. Sala de Sessões, 31 de janeiro de 2001, vereador Silvonei Rodrigues. Requerimento número 62/2001, assunto: solicita informações referente à possibilidade de colocação de dois braços columinárias na rua Sebastião Simeão de Souza, no Jardim das Paineiras. Senhor presidente, requer a mesa, nos termos regimentais ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digna informar a esta Casa, após contatos com a Companhia Luz e Força Santa Cruz, sobre a possibilidade de se colocar dois braços columinárias em poste da rua Sebastião Simeão de Souza, no Jardim das Paineiras, pois os moradores da região reclamam que o trecho próximo a templo religioso permanece mergulhado na escuridão, apesar de haver sido implantada recentemente rede de iluminação da via pública, necessitando tão somente essa providência, o que virá a oferecer maior segurança àquelas pessoas que transitam à noite, atualmente apreensivas com o iminente perigo. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2001, vereador José Ricardo Bordignon. Requerimento número 63/2001. Assunto: solicita informações ao prefeito municipal da viabilidade da criação de escolinha de basquete nas escolas municipais. Senhor presidente, requeiro a mesa, nos termos regimentais ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digna informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre a viabilidade da criação de escolinha de basquete nas escolas municipais de nosso município, além das existentes no Monstrinho e no Caique, pela dificuldade de locomoção das crianças dos bairros de origem para esses locais. Justificativa: o presente requerimento vem de encontro à euforia da conquista do Campeonato Paulista de Basquete da equipe de Ourinhos. A criação dessas escolinhas, sem sombra de dúvida, o meio que o setor público teria para tirar as crianças das ruas e principalmente dos perigos das drogas que reinam em todos os cantos do nosso país, que está tornando-se como um desafio às nossas autoridades para buscar uma solução rápida e urgente para que não sejam levadas as nossas crianças a esse vício. A nossa intenção ser recebida pela administração, com uma resposta positiva dessa viabilidade, sugerimos como sugestão que os professores de Educação Física da MESPOR poderiam ser aproveitados nessas escolinhas e os atletas revelados poderiam serem aproveitados para a formação das equipes oficiais da cidade. Pondero ainda que o material didático esportivo e material dos alunos, tais como tênis, calção e camiseta, fossem adquiridas com verbas do Fundef. Sala de Sessões, 1º de fevereiro de 2001, José Alberto Mingardo Torres. Requerimento número 64/2001. Assunto: solicita informações urgentes sobre pagamento do 13º salário do ano de 2000. Senhor presidente,
Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar o seguinte: se já existe previsão para pagamento do 13º salário no mês de fevereiro, baseado em disponibilidade de caixa? Se sim, quando? 2. Se não, por que não? Como exemplo de inúmeros munícipes de nosso país que estão em dificuldade financeira, viabilizar o 13º salário por meio de empréstimos a funcionário com pagamento de abono para a cobertura dos juros. Sala de sessões, 1º de fevereiro de 2001. Vereador Antônio Amaral Júnior, José Claudinei Messias e José Alberto Mingardo Torres. Requerimento número 65/2001. Assunto: requer informações sobre os repasses de mensalidades de convênio ao Grêmio Associativo e Recreativo dos Servidores Públicos Municipais de Ourinhos. Senhor Presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja oficiada ao chefe do Executivo, solicitando de Vossa Excelência se digne de informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, sobre os repasses de mensalidade em convênios ao Grêmio Associativo e Recreativo dos Servidores Públicos Municipais de Ourinhos, referente aos meses de dezembro de 2000 e de janeiro de 2001. Já descontados das folhas de pagamento dos servidores municipais. Requeiro ainda seja informado qual a previsão para se concluir essa finalidade, citando a razão do descumprimento. Justificativa. O presente requerimento visa sanar essa situação, visto que o Grêmio Associativo e Recreativo dos Servidores Públicos Municipais de Ourinhos vem sofrendo cobranças constantemente dos supermercados, açougues, dentistas, farmácias e demais credores que fornecem os seus produtos aos funcionários e servidores municipais do nosso município. É de se salientar que a falta de pagamento efetuado aos funcionários e servidores sofreram desconto para essas finalidades, ou seja, para o repasse ao Grêmio, para liquidar os débitos junto aos credores, fornecedores. É de se mostrar que sem a liquidação dos débitos é impossível os funcionários efetuarem as suas compras, além do juro e mora pelo atraso desses repasses. Saliento ainda que a retenção desses repasses, já descontada em folha de pagamento dos funcionários, passa a ser crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal. Portanto, o espírito do presente requerimento é de se saber qual é a razão do não repasse ao Grêmio Associativo e Recreativo dos Servidores Públicos Municipais de Ourinhos. Sala de sessões, 1º de fevereiro de 2001. Vereador José Claudinei Messias. Senhor Presidente, todos os requerimentos lidos. Os requerimentos... Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação ao senhor para que consultasse depois a nossa secretaria a respeito dos precedentes regimentais. Como consta no nosso regimento interno, o artigo 257, os casos não previstos nesse regimento serão submetidos ao plenário e as soluções constituirão em precedentes regimentais, mediante requerimento aprovado pela maioria absoluta dos vereadores. E consta também no artigo 259 que constarão em livros próprios. Então, nós estamos iniciando o trabalho, seria interessante nós termos informações a respeito dos precedentes regimentais, se eles existem ou não. Correto. Iremos consultar a secretaria, informaremos os senhores vereadores. Alô. Um dos precedentes regimentais, arguído por nós na gestão retrasada, não na passada retrasada, foi com relação à dispensa da leitura de todo o expediente, de toda a preposição, só basta as emendas. E eu gostaria também para verificar se existe lá consignado, para evitar que aconteça o que aconteceu hoje. Correto.
ratificamos a opinião do novo vereador Fausto Salmen, porque o nosso requerimento foi nesse sentido, de fazer a leitura simplesmente da finalidade do requerimento e o nome do vereador. Por quê? Nós ganharíamos tempo. É importante que os vereadores tenham o seu nome vinculado ao seu requerimento. Mas nós vamos às 8h30 agora e, infelizmente, não vamos ter votação porque não houve esse entendimento por parte de alguns vereadores. Então, está de parabéns o vereador Fausto Salmen por essa decisão. Correto. Iremos verificar, então, os precedentes. Comunicaremos todos os vereadores. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicação número 1, vereador José Ricardo Bordion. Assunto: solicita a construção de um posto de atendimento à saúde na Vila Nova Sá. Indicação número 2, vereador José Ricardo Bordion, que solicita a iluminação pública decente na rua Gaspar Ricardo. Indicação número 3, vereador José Ricardo Bordion, que solicita a construção de viaduto na rodovia Raposo Tavares, de modo a beneficiar a população da Vila Brasil, Jardim Europa, Jardim Anchieta, Jardim Eldorado, Jardim América, Vila Califórnia, Vila Boa Esperança e outros bairros do nosso município. Indicação número 4, vereador José Ricardo Bordion. Assunto: solicita uma destinação aos terrenos baldios existentes em frente ao velório municipal. Indicação número 5, vereador José Ricardo Bordion, que solicita a implantação de sinalização de solo na rua José Emílio Vicente e sinalização de solo e vertical na rua Rincuro Suzuki, na confluência com a rua Gaspar Ricardo, na Vila Marcante. Indicação número 6, vereador José Ricardo Bordion, que solicita vigia noturno nos núcleos de educação infantil Curumirim, no conjunto habitacional Itajubi e da Vila Nova Sá. Indicação número 7, José Ricardo Bordion, solicita a urbanização ou conservação de áreas verdes em nosso município. Indicação número 8, vereador Antônio Amaral Júnior, sugere estudo para sanar o grande problema da drenagem no conjunto habitacional. Pé Eduardo Murante. Indicação número 9, vereador Flávio Luiz Ambrosim, que solicita a implantação de pavimentação asfáltica nas ruas do Jardim Guaporé. Indicação número 10, vereador Flávio Luiz Ambrosim, que solicita a implantação de pavimentação asfáltica nas ruas do conjunto habitacional Orlando Colliato. Indicação número 11, vereador Flávio Luiz Ambrosim, que solicita a complementação das obras do campo de futebol do conjunto habitacional Itajubi. Indicação número 12, vereador Flávio Luiz Ambrosim, que solicita a implantação de área de lazer na Vila Nova Sá. Indicação número 13, vereador Flávio Luiz Ambrosim, que solicita seja ampliada a altura do muro que circunda o cemitério municipal. Indicação número 14, vereador Antônio Amaral Júnior, que solicita cobertura de ponto de ônibus de transporte coletivo urbano circular do conjunto habitacional Itajubi. Indicação número 15, vereador José Ricardo Bordion, solicita corte de árvore na rua Fernando Costa, de frente ao número 367, Vila Margarida. Indicação número 16, vereador José Ricardo Bordion, que solicita roçada de limpeza geral em ruas, avenidas, áreas verdes, praças da Vila Boa Esperança, segunda seção e Parque Minas Gerais. Indicação número 17, vereador José Ricardo Bordion, que solicita recuperação de trecho da rua José Murilo e mediações do número 254, Vila São João. Indicação número 18, vereador José Ricardo Bordion, que solicita reparo na rua Fernando Santos, em frente ao número 940, Vila Musa.
Indicação número 19, vereador José Ricardo Bordion, que solicita reparação no cruzamento das ruas José Dias Negrão com José Murilo, danificado por valeta. Indicação número 20, vereador José Ricardo Bordion, que solicita conservação de meio-fio e serviços para recuperar trecho da rua Padre Rui Cândido da Silva, proximidade do número 1869. Indicação número 21, vereador Edivaldo Lúcio Abel, que solicita operação tapa-buraco na rua Osório Alves da Silva, Parques, Minas Gerais. Indicação número 22, vereador Flávio Luiz Ambrosinho, que solicita seja implantado núcleo de assistência ao bem-estar social na Vila São Luís. Indicação número 23, vereador Flávio Luiz Ambrosinho, que solicita implantação de núcleo de assistência ao bem-estar social na região que abrange o conjunto habitacional Itajubi, Vila Marcante e Vila Nova Sá. Indicação número 24, vereador Flávio Luiz Ambrosinho, que solicita complementação de asfalto em trecho das ruas Gaspar Ricardo e Arlindo Beto. Indicação número 25, vereador Edivaldo Lúcio Abel, que solicita o serviço de patrulhamento na rua Nicola Petrone, Jardim Santos Dumont. Indicação número 26, vereador Edivaldo Lúcio Abel, que solicita roçada em terrenos baldios da rua Júlio Mori, Jardim Ouro Verde. Indicação número 27, vereador José Ricardo Bordion, que solicita limpeza geral e patrulhamento da rua Tertuliano Ferreira Ramos, Vila Califórnia. Indicação número 28, vereador José Ricardo Bordion, que sugere ao prefeito municipal alteração do decreto número 4.502, de 23 de outubro de 1998. Indicação 29, vereador José Ricardo Bordion, que solicita estudo para implantação de semáforo na rua Antônio Prado, preferencialmente em cruzamento estratégico. Indicação número 30, vereador José Ricardo Bordion, que solicita construção de rampa para acesso de cadeira de roda, adaptação indispensável na rua Rio de Janeiro, em frente ao número 74, Centro. Suspendo a sessão momentaneamente para a troca da fita. Findo o horário regimental, comunico que as matérias não lidas serão incluídas para leitura na próxima sessão e as matérias de discussão e votação serão apreciadas na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores na forma regimental. Requeiro, excelência, ouvido do outro plenário, o prosseguimento dos trabalhos com a supressão do descanso regimental. Não existe ordem do dia. Não tem, não foi. E os pedidos de urgência? Não tem requerimento de urgência, nem ordem do dia. Obrigado, excelência. Está encerrada a presente sessão.